RL Açores, de longe, mais rádio. Relatório e parecer sobre a petição para o aumento do acréscimo ao salário mínimo nacional na região autónoma dos Açores. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 4 de dezembro de 2013 na delegação da Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, e por videoconferência com as delegações da Madalena e de Vilha do Porto, a fim de analisar e dar parecer sobre a petição para o aumento do acréscimo ao salário mínimo nacional na região autónoma dos Açores. Em 18 de outubro de 2013, deu entrada na Assembleia Legislativa uma petição intitulada para o aumento do acréscimo ao salário mínimo nacional na região autónoma dos Açores, cujo primeiro subscritor é o Sr. Vítor Silva, coordenador da CGTP Açores. O autor da petição justifica genericamente a respectiva pretensão nos seguintes pressupostos. Primeiro, mais de 50 mil açorianos vivem com 400 euros mensais. Segundo, no aumento do número de famílias que entraram em insolvência. Terceiro, na deterioração das condições sociais a nível nacional. Quarto, no custo de vida agravado pela insularidade. E quinto, no facto do rendimento médio ser inferior aos congêneres nacionais. Concluindo o autor que tais fatores têm vindo a contribuir para um agravamento das dificuldades dos trabalhadores com rendimentos mais baixos na região autónoma dos Açores. Neste sentido, o subscritor entende que a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores deve debater estas questões e pronunciar-se no sentido de propor um aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida de 5% para 7,5% para os trabalhadores por conta de outrem, mantendo a sua indexação à retribuição mensal mínima garantida nacional. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 43/90 de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 63/93 de 1 de março e número 15/2013 de 14 de junho. A apreciação da Comissão Permanente de Economia exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição em análise tem como justificação da parte dos seus proponentes, em termos genéricos, a fragilidade do tecido social açoriano, o custo de vida agravado pela insularidade, o facto do rendimento médio por trabalhador ser inferior nos Açores, a percentagem de trabalhadores nos Açores que oferem a remuneração mínima mensal garantida, a percentagem de trabalhadores não qualificados no mercado laboral dos Açores e o incumprimento do Governo da República em relação ao aumento do salário mínimo nacional. Nestes termos, a presente petição propõe um aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, que, mantendo a sua indexação à retribuição mínima mensal garantida nacional, possa repor alguma justiça relativamente às remunerações dos trabalhadores açorianos, bem como contribuir para atenuar as consequências do aumento do custo de vida sobre as camadas sociais mais fragilizadas. A Comissão de Economia deliberou ouvir o primeiro subscritor da petição, o que aconteceu no dia 30 de outubro de 2013. Parecer. O país ainda recentemente foi forçado a recorrer à ajuda externa para conseguir financiamento à economia portuguesa. Tal ajuda foi concedida tendo por base um memorando de entendimento que terá de ser cumprido pelo Estado português. Neste memorando constam várias medidas que contribuirão para a diminuição da despesa pública e, consequentemente, do atual déficit orçamental. Entre estas medidas inclui-se congelamento de salários na função pública e de pensões até 2013. Comprometer-se que, durante a duração deste programa, qualquer aumento do salário mínimo só terá lugar se justificado pela evolução económica e do mercado de trabalho e após acordo no quadro de revisão do programa. O salário mínimo em Portugal continental, a vigorar desde 1 de janeiro de 2011, é de 485 euros, conforme disposto no Decreto-Lei 143/2010, de 31 de dezembro. Nos Açores, face ao disposto em legislação própria, Decreto Legislativo Regional número 8/2002/A, de 10 de abril, existe um acréscimo de 5% ao montante acima referido, 485, o que significa que desde 1 de janeiro de 2011 o salário mínimo regional seja de 509,75 euros. A difícil situação económica que o país e a região atravessam não aconselha que se aumente a massa salarial das empresas apenas a uma parte do território nacional, a região autónoma dos Açores,
através do aumento do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, pois tal discriminação, para além de ultrapassar os propósitos da criação desta medida, o de compensar os trabalhadores açorianos pelos custos da insularidade, iria provocar uma perda de competitividade das empresas regionais face às suas concorrentes diretas a nível nacional, podendo inclusivamente pôr em causa postos de trabalho na região. A petição, por ser subscrita por 2.537 peticionários, deverá subir a plenário nos termos regimentais. Do relatório deverá ser dado conhecimento ao primeiro subscritor da petição. O presente relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PS, PSD e CDS-PP e o voto contra do Bloco de Esquerda. O PSD apresentou uma declaração de voto que se anexa. O PCP, embora não podendo votar nesta comissão, manifestou a sua posição contra as conclusões apresentadas. O Partido Socialista possui um largo capital político na defesa das açorianas e dos açorianos, na criação de políticas que ajudem a amenizar os custos da insularidade, sobretudo para aqueles que mais precisam. É com o governo do Partido Socialista, no ano 2000, que se implementa o acréscimo ao salário mínimo nacional, com um aumento de 5%. Os pressupostos que conduziram à criação desta medida mantêm-se, pois visa atenuar a diferença do nível de custo de vida nos Açores em relação ao continente, traduzido-se numa medida de justiça e equidade social. Hoje, passados alguns anos, o Partido Socialista continua convicto da necessidade desta discriminação positiva dos trabalhadores açorianos em relação ao restante território nacional. A aplicação do salário mínimo é um instrumento da política económica e social que o Partido Socialista sempre defendeu. O salário mínimo é uma conquista dos nossos trabalhadores. Entende o Partido Socialista que este deve existir para que se faça justiça na repartição do rendimento do trabalho. Deve o valor do salário mínimo servir de equilíbrio entre a oferta e a procura pelo trabalho, valorizando o valor máximo próximo do limite possível pelo pagamento do mesmo, para que não sejam ultrapassados valores que superem as possibilidades de pagamento por parte dos empregadores. Num tecido económico fragilizado pelas políticas abusivas de austeridade e pelas limitações de escala definidas por 9 ilhas que constituem um só mercado, os trabalhadores açorianos continuam, na opinião do Partido Socialista Açores, a merecer a discriminação positiva que justificou e esteve na gênese da criação do acréscimo ao salário mínimo nacional. O Partido Socialista é a favor do aumento do salário mínimo nacional, porque é uma política de alcance social que os trabalhadores merecem e a economia precisa. Por acreditar que a melhor solução é o aumento do salário mínimo nacional, o Partido Socialista continua a aguardar resposta da Assembleia da República à sua anteproposta de lei que visa o aumento do mesmo. Por essa via, os trabalhadores açorianos serão aumentados e discriminados positivamente no montante real, pois a base de cálculo dos 5% será aumentada e, consequentemente, o valor desse acréscimo. São muitas as vozes que consideram e reconhecem que uma das soluções para o presente problema no combate à política de austeridade, melhorando a justiça social e dinamizando a economia, é o aumento do salário mínimo nacional, devolvendo equidade, mais poder de compra a todos os trabalhadores portugueses. O primeiro subscritor da petição em discussão já teve a oportunidade de assumir também a importância do aumento do salário mínimo nacional. Estes fatos conduzem a uma conclusão. O Partido Socialista tem razão. O Partido Socialista Açores continua firme na defesa das açorianas e dos açorianos e continuará ao lado dos trabalhadores na luta pelo aumento do salário mínimo nacional e mantendo o seu acréscimo nos Açores. É um património das políticas sociais da qual não abdicamos e continuaremos a defender a bem dos Açores. RL Açores, de longe mais rádio.